Todo dia morria um, porque eles cortam cana com facão e bebiam. Doutor, vem aqui no canavial. Eu dei uns 10 passos, aí eu vi um farol na nossa direção e o cara saiu correndo. Era o gerente agrícola lá, falou, ele veio para te matar. Eu falei, mas por que matar? Porque o senhor teve uma dispensa de 20 pessoas aqui e ele foi atingido de alguma maneira. Então, como aqui se resolve tudo na faca, ele veio para isso. Então eu ia com o pessoal da FUNAI para falar com o cacique, porque tinha mesmo que obedecer ao cacique. Montei uma startup junto com outros 2 fundadores e a empresa voou. Eu vou me dedicar a esse projeto e não vou construir casa para mim lá enquanto não fizer 200 casas. O que alguém precisa hoje para ir e construir uma bela empresa, ser um belo empreendedor ou empreendedora? O que essa pessoa precisa ter? O que essa pessoa precisa fazer? Mas isso não garante a estabilidade emocional do empreendedor. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Pod Mercado, que a gente fala as coisas que o mercado não fala. Eu estou muito feliz que nesse episódio eu estou com uma pessoa que virou um amigo, uma figura no mundo de investimentos early stage no Brasil. Talvez as pessoas conheçam ele assim, mas ele já fez muita coisa antes. Vlad Teixeira, muito prazer e bem-vindo e obrigado por estar aqui hoje. A gente vem combinando isso há muito tempo e finalmente a gente conseguiu encaixar. Já dá um nosso segundo aniversário. Eu acho que sim. E a gente finalmente conseguiu encaixar agendas. O Vlad é uma pessoa que tem uma história de vida incrível. Ele passou uma ou outra coisa na vida, como vocês podem ver. O Vlad tem pouquinha experiência, né? A gente vai entrar aqui profundo na história dele e, mais especificamente, o que hoje investidores e empreendedores podem aprender de tudo que ele passou. E o Vlad vai falar mais, eu não vou falar por ele. E aqui no Pod Mercado a gente gosta de falar as coisas que o mercado não fala. Então aqui a gente vai entrar realmente em pontos que as pessoas não abordam em outros podcasts. Vlado, bem-vindo e obrigado por estar aqui Ariel. hoje. Vlado, eu lembro que quando eu te conheci a primeira vez, ficou histórias na minha cabeça de coisas que você me contou na sua apresentação. Você começou sua trajetória no mercado financeiro, em banco de investimento, viajou pelo Brasil inteiro, depois resolveu empreender, teve uma belíssima história empreendedora, um belo exit, depois você virou investidor, então de executivo, financista, empreendedor, investidor, pai, avô, conselheiro. Avô não ainda. Avô ainda não. Não, minhas filhas estão fazendo carreira, elas não querem casar. Elas não querem casar? Mas eu sei de várias pessoas que você é avô na comunidade. Ah, sim, aí sim. Tem uma comunidade muito grande, que é a comunidade G Ventures, que o Vlado está à frente, que foi um dos cofundadores da G Ventures, né? Eu não fui cofundador, mas eu estava, depois de fundada, eu entrei depois de uma semana. Entendi. Founding Team, então, a gente vai chamar. Founding Team, a gente vai chamar. Exatamente. E, o Vlado hoje é uma figura na G Ventures que acabou repercutindo em vários lugares do Brasil. E eu tenho algumas perguntas que eu vou fazer ao longo desse episódio aqui para o Vlado. Então, Vlado, primeiro, cara, como que foi para você trabalhar em banco de investimento lá? Em que década que foi isso que a gente está falando? Eu comecei lá ao longo da década de 80. 80? Então, tentando fazer uma coisa mais curta, né? Eu me formei em engenharia, fiz mestrado na FEA, fiz o SEAG e eu trabalhava num banco de investimento aqui do Brasil que foi comprado por um banco americano, de Chicago. Uhum. E aí, chegou um ponto lá que eu já estava farto de banco. Então, por sorte minha, Ariel, o banco que eu trabalhava tinha comprado uma destilaria de álcool, que não dava nem para entender por que comprou, mas enfim. E aí, eu vi nessa destilaria uma opção de não ficar só em banco. Então, aí eu fiz uma troca com os donos do banco, dizendo o seguinte: vocês me promovem para diretor do banco, de holding, etc., e eu vou cuidar desse projeto. Só que eu não tinha ideia do que era. Era um projeto em região pioneira de Mato Grosso do Sul, ficava assim a 110 quilômetros de Campo Grande, não tinha estrada, não tinha nada. E quando a gente sobrevoou lá, a pessoa que vendeu para a destilaria,
Ele falou, Vlado, vamos lá dar uma olhada, não sei o quê, para você conhecer. Aí sobrevoamos o avião pequeno, né? Sobrevoamos, eu falei, o que é essas lona preta aí? Ele falou, isso daí é o pessoal que não tem casa para morar e eles são cortadores de cana. Então, eu falei, mas eles dormem debaixo? Ele falou, eles dormem debaixo. Então, naquele momento, Ariel, eu pensei assim, eu vou me dedicar a esse projeto e não vou construir casa para mim lá enquanto não fizer casa para 200 casas. Aí foi um baita desafio, né? Porque, por sorte também, nessas ocasiões, Ariel, o universo ajuda. Eu tinha um amigo meu, muito amigo, que era diretor da Caixa Econômica Federal, e eu fui lá, levei o croquis, e eu falei, Miguel, precisa fazer 200 casas lá. Ele falou, Vlado, mas o modo mínimo do INCRA naquele lugar é 1.500 metros. Você está querendo fazer em 150 metros cada terreno? Eu falei, mas isso é problema seu, não é meu. Então, trata de arrumar. Ele arrumou linha de crédito, fizemos 200 casas lá, e aí a coisa começou a melhorar. Uma coisa lá, Ariel, que me tocou muito, e eu perdi o medo. Quer dizer, na verdade, eu trabalhava em São Paulo, então era um mundo diferente. Então lá, o corte de cana era feito por índios. Então eu ia com o pessoal da FUNAI para falar com o cacique, porque tinha mesmo que obedecer ao cacique. Então foram 200 índios lá. No começo, Ariel, todo dia morria um, porque eles cortam cana com facão e bebiam. Mas morria mesmo, era um por dia. Aí foi interessante, porque um dos gerentes lá da usina, ele é evangélico. Aí ele chegou para mim, assim, meio tímido, falou, seu Vlado, eu já vi aqui que tem uma capela católica, mas se o senhor permitir que eu possa fazer um pequeno templo aqui da minha religião, em 6 meses ninguém mais vai beber. Olha só. Tiro e queda. Ele em 6 meses não teve mais nenhuma morte. Converteu todo mundo lá. Eu não sei o que ele fez. Não sei o que ele fez. Criou um movimento. E aí, Ariel, era um lugar bem perigoso, né? Quer dizer, assim, tipo, todos os bandidos que tinham em São Paulo, eles iam para lá e se candidatavam como cortador de cana, mas não era cortador de cana, eles eram bandidos mesmo. Uhum. Então, aconteceu, assim, de coisas inusitadas, tipo assim, eu estou dormindo, o cara bate na porta, porque aí eu fiz uma casa pequena para mim, de um dormitório, sala, quarto e banheiro. Aí eu ouvi umas batidas muito fortes assim na porta, fui lá, abri a porta, um cara todo ensanguentado, ele falou, doutor, vem aqui no canavial, vem aqui no canavial. Eu dei uns 10 passos, aí eu vi um farol na nossa direção e o cara saiu correndo. Era o gerente agrícola lá, falou, ele veio para te matar. Ele veio, eu falei, mas por que matar? Porque o senhor teve uma dispensa de 20 pessoas aqui e ele foi atingido de alguma maneira. Então, como aqui se resolve tudo na faca, ele veio para isso. Ele se ensanguentou, ele deu uns cortes no corpo para aparecer. Então, isso era uma coisa, Ariel, que me fez perder... Foi perder medo da vida, na verdade, né? Então, a outra coisa que tinha lá era a questão dos índios cortando cana, a gente falando com o cacique, e houve, na verdade, uma forma de conseguir tocar para frente a destilaria, e foi boa. Foi uma coisa, assim, muito gratificante na época, porque eu vendi para um grupo eu vendi pelo banco para um grupo do Nordeste,
E aí, o que ficou tudo isso? No fim, espremendo tudo isso, Ariel, eu perdi medo da vida. Quer dizer, porque convivendo naquela situação, no meio de índio, com morte todo dia, e eu cuidando de tudo aquilo, quando eu vim para São Paulo, eu pensei assim, eu não vou mais nunca obedecer chefe por medo. Quer dizer, se eu concordar, eu faço. Isso daí deu uma baita catapultada na minha carreira. Então, foi uma coisa que... aí, o Banco Americano, como na época os juros eram 15% ao mês. 15% ao mês, não era ao ano. Hoje as pessoas reclamam que é 15% ao ano. Aí o americano chegou para mim e falou, Vlado, o nosso controller não está aguentando o Brasil. 15% ao mês, o controller não sabe nem o que fazer. Então, nós estamos indo embora. Era um banco grande de Chicago, o First National Bank of Chicago. Eu falei, e aí? O que eu vou fazer? Eu vou ser demitido? Ele falou, não. Nós vamos dar uma remuneração para você, para vender a destilaria. E aí foi interessante. Eu falei, mas vender para quem? Aí ele falou assim, você não fez a USP? Você não aprendeu valuation? Você não fez mestrado? Eu falei, não. Não passou nem perto, nem sei o que é valuation. Isso foi década de 80. Mas você já estava trabalhando no banco de investimento e vocês não estavam fazendo transações? Não existia aqui. Não existia fusões e aquisições no Brasil na época, nada. Então, aí ele falou para mim, você não sabe, você não aprendeu você não aprendeu no mestrado? Eu falei, não se falava disso. Ele falou, então tá bom. Eu vou trazer uns livros para você aprender. Aí ele trouxe um monte de livros, assim. E aí eu aprendi a fazer valuation. Aí eu aproveitei, Ariel, montei uma empresa para fazer M&A de pequena e média empresa. Uma boutique de M&A? Fiz, assim, acho que 30 vendas de empresa. Aí, numa delas lá, eu identifiquei uma baita de uma dor, que era a terceirização de processo de crédito imobiliário. Nos Estados Unidos, já estava começando, mas estava começando rápido. No Brasil, nem se falava disso, terceirização de processo de crédito imobiliário. Os bancos também não sabiam o que fazer. Então, eu montei uma startup, junto com outros dois fundadores, e a empresa voou. Essa empresa, chamada Viveire Brasil, no terceiro ano o BTG Pactual entrou, com 30% da empresa. Isso de que ano você está falando? Que ano que foi? Que ano que você fundou? Fundei em 2007. Então, ficou pronto em 2008, com a equipe lá. Aí começou a entrar. Aí eu mostrei para o Itaú virou cliente. Depois Bradesco virou cliente. Depois Caixa Econômica. Ninguém fazia isso. Ninguém fazia isso no Brasil. Então, a partir desse momento, eu pensei assim, o que eu vou fazer? Eu fui empreendedor com 59 anos. Vendi a empresa com 64. Aí eu pensei assim, o que eu vou fazer agora? Peguei uma grana, tal, mas não era a coisa que me interessava mais. Eu queria um padrão de vida razoável, não queria comprar Porsche, nada, nunca foi sonho meu. E aí mas eu ficava sem saber o que fazer, porque o ecossistema estava engatinhando. A VC estava muito no começo no Brasil. Talvez tinha 3, 4, hoje tá 5 fundos aqui na época de VC. E era isso, incubadora... nenhuma, Venture Builder nenhuma, CVC nenhum, e fundo de Private Equity, né? Na verdade tinha muito pouca coisa. Quer dizer, a parte de M&A já estava, não estava consolidada, estava começando, mas o que não tinha nada era a questão do ecossistema, de ecossistema com startups e tudo, isso não tinha nada mesmo. Tanto que eu fiquei perdido, eu não sabia para que lado ir, e alguém falava, Vlado, você vendeu a empresa e você está dizendo aí que você quer trabalhar de graça aí. Por que você não se dedica, então, para o ecossistema que está nascendo? E eu falava, bom, eu não tenho a menor ideia de como começar. Aí quem me ajudou muito, no comecinho, foi o Cássio Espina, a Maria Rita Espina e o João Kepler. O Cássio da Anjo do Brasil?
Da Anjos do Brasil. Porque E foi a hoje da Bossa Nova. Porque só tinha Anjos do Brasil. Então eu estava perdidaço. Então foi muito de... Houve um congresso, tinha um congresso da Anjos do Brasil que continua até hoje. Eu entrei lá, eram assim, 40 pessoas no congresso. Atualmente são 400, né? Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, aí eu vi alguém andando em minha direção. Ele falou, você é novo aqui? Eu falei, pois é, eu estou perdido aqui, eu não sei o que fazer. Ele falou, então, muito prazer, eu sou o João Kepler. Aí ele contou para mim, quer dizer, o João foi uma coisa muito interessante, porque ele me ajudou muito também no começo, né? Legal. Daí para diante, Ariel, aí eu não se falava ainda para mim em GV Angels. Então eu comecei a investir em startup, da mentoria, fazer tudo aquilo que eu queria fazer de graça. Pro bono, 100%, e a coisa foi evoluindo. Aí, depois de alguns anos, aí, o primeiro investimento que eu fiz foi a NetShowMe, cujos fundadores, um dos fundadores é o Rafa. Que passou nessa mesa aqui, que já teve num podcast nosso, grande Rafa. Exatamente. E o Rafa falou, Vlado, nós acabamos de fundar um GV Angels. Você não quer engajar com a gente? Eu falei, Rafa, onde eu ponho o pé, eu sou sugado. Então, eu não tenho muita vontade. Ele falou, não, mas vai lá só para conhecer como é que a gente está começando. Não deu outro, né? Aí eu coloquei o pé e cuido do GV Angels até hoje. E, no final de contas, eu acho que tem coisas que gratificam muito, né? O fato do GV Angels ter recebido um award que não foi taça, não foi nada, mas foi um ranking de primeiro lugar na América Latina. Quer dizer, era um ranking mundial. De rede de investimentos. Entrava VC, de rede de investimento, do mundo inteiro, feito pela CB Insights, que é uma referência. É uma das maiores empresas de pesquisa, de research de investimentos no mundo. Exatamente. Então, teve num ranking de 50, o GV ficou em 38º do mundo e primeiro na América Latina. E nesses 50 só tinha GV Angels e Anjos do Brasil. Isso de rede, o resto era fundo de VC, enfim. Mas não tinha nenhum fundo de VC. Eu tinha VC, mas não tinha nenhum do Brasil. Nem da América Latina. Ele estava tudo misturado no mesmo tacho lá. Essa gratificação, que não foi nem dinheiro, nem taça, nem nada, deixou claro para mim que o caminho do GV Angels estava muito direitinho de ser feito. Então, isso aí me gratificou muito. Nesse período aí, Ariel, eu acabei investindo em 57 startups. Se você perguntar, foi bom isso? Eu falei, não. Eu vou te falar, não é bom, porque é muita coisa para olhar. Então, tem startups que eu investi que nunca mais encontrei o dono. Então, quando me perguntam sobre que bom, 57, eu falo, não. Se qualquer um que investir em 10, 12 startups, ele vai ter tempo para acompanhar, coisa que eu não tenho, porque eu tenho que cuidar do meu trabalho no GV Angels. E a gente acaba investindo. Então, é difícil... Entra tanta empresa boa que é difícil a gente resistir. Então vai aumentando o portfólio, né? Mas, quer dizer, falando em termos de vida e tudo, eu acho que nesse momento, já com 76 anos, eu estou, assim, completamente feliz para a trajetória que eu tinha, porque eu vi, Ariel, que eu pude ajudar gente, o ecossistema reconhece isso, quer dizer, é muito comum eu encontrar pessoas que agradecem pelo trabalho que eu estou fazendo. Legal. Então, isso para mim basta, viu? Então, isso aí é altamente gratificante. E quais são os próximos passos do Vlado?
Olha, o próximo passo é que nós estamos fazendo um negócio no GV, que é muito interessante, que é a tokenização, que é uma coisa diferente, né? Então, é uma maneira de a gente já... Os membros do GV Angels, que são 50, são 350, eles foram convidados para entrar nesse processo de tokenização. A gente está fazendo um fundo de token para começar a investir. E agora vai ter o primeiro investimento. Legal. Para quem não entendeu muito bem esse assunto, que investimentos em startup tende a ser uma coisa ilíquida, né? Não é igual você compra uma ação que você pode comprar e vender na bolsa. Então, com o processo de tokenização, que quem está fazendo essa infraestrutura, eu estou acompanhando, passei um bom tempo dentro do GVendas, que é o mercado Bitcoin. Inclusive, a gente precisa fazer a gente vai fazer um episódio aqui sobre isso, mais a fundo, vai de ser tokenização. É o mercado Bitcoin que a gente está fazendo. Isso. E aí você vem junto para dar liquidez para esse tipo de investimento. Ainda está só no começo, ninguém muito sabe como vai ser esse mercado no futuro. Não dá para saber. Não dá para saber. Tem gente que fala que vai ser 100% líquido, eu já acho que não vai ser tanto assim. Mas eu acho muito interessante. E com 76 anos, eu vejo você continuando a inovar. Continuando a liderando inovação, o que é fantástico. Uma coisa, as pessoas que estão escutando essa história até agora, podem estar se perguntando, nossa, o Vlado empreendeu numa época que é muito diferente de hoje. Ou ele teve oportunidades que eu não tive. As pessoas, quando elas estão prestes a fazer algo grande, eu sinto que muita gente tem um medo na barriga. Eu, como você passou por uma experiência... muito louca, de estar no Mato Grosso do Sul, vendo essas coisas de índio, estando numa zona muito distante, vendo morte, isso você falou que você perdeu o medo da vida. Eu traço um paralelo, quando eu estava no exército israelense, eu também vi coisas lá meio absurdas, eu meio que perdi o medo da vida. Obviamente não dá para comparar as duas experiências, né? O que seriam 2, 3 coisas que você pode falar, que é o seguinte, se você fosse hoje voltar no tempo, mas a sua cabeça se manteria igual, com o seu conhecimento, o que você faria diferente? Ou o que você dobraria seus esforços? O que eu faria diferente quer dizer, com relação à trajetória até chegar no startup, o que eu fazia diferente iria com mais calma, com mais parcimônia na quantidade de investimento. Isso daí eu acho que é uma coisa... Ter muitos investimentos em startups eu não acho que agrega muita coisa, porque a gente não tem tempo, acaba, no final de contas, dando mais atenção para uma ou outra e não dá atenção para várias. Então, isso é uma coisa que eu acho que com 10, 15 startups, eu acho que dá para você ajudar, estar perto, fazer mentoria e tudo. Com 57 não dá para fazer. Isso é uma coisa que eu mudaria. Quer dizer, mas a demanda é muito grande. A gente, entre startups boas, a gente fica com vontade de investir, mas eu faria diferente isso aí. Uma outra coisa que eu faria diferente, Ariel, seria com relação à própria empresa que eu montei. Eu acho que eu poderia ter ficado mais tempo. Nós vendemos bem, mas eu acho que poderia ter ficado mais uns 2, 3 anos, não para multiplicar mais. Quer dizer, do ponto de vista da alavancagem, foi enorme, né? Mas eu acho que a empresa era tão boa, porque ela ficou embutida na Accenture, né? Depois a Accenture comprou, manteve a pessoa jurídica, mas lá dentro da Accenture. Mas eu ficaria mais tempo com a startup. Eu venderia para quem fosse dali uns 3, 4 anos, porque era muito gratificante o que a gente fazia na startup. Então, isso é uma coisa que foi boa, mas para mim poderia ter sido melhor, não pelo dinheiro e tudo, é pela experiência também a experiência de vida. Uhum. Porque eu não entendia nada de startup. Então, eu aprendi, o aprendizado foi mesmo duro de fazer, né? Então, era uma fintech, tal, mas no final de contas, a coisa deu muito certo. Por isso que eu decidi, não fiquei rico. Quer dizer, eu fiquei bem
o suficiente para poder trabalhar pro bono. Tem gente que olha e pode achar que você ficou muito rico. Tem gente... Não. Eu acho que isso é relativo. Essa coisa de se é rico ou não é rico, isso depende do background de cada um. E você falou que você investiu em 57 startups. Você já escutou muito pitch, eu já escutei muito pitch. O que para você são o que a gente chama de red flags, né? Aquelas coisas que quando você olha alguém que está empreendendo ou quer começar a empreender ou está construindo, você olha isso... quando a pessoa fala, quando a pessoa se apresenta, fala... Não. Quais são essas coisas para você? Eu acho que assim, Ariel, eu falo muito com empreendedores. Então desde o pitch que a gente vai ouvir, a gente já percebe coisas. Então, por exemplo, primeiro, como tese de investimento, eu gosto de ver uma startup que tenha alguém de tecnologia, que tenha alguém de marketing, que tenha alguém de vendas, que tenha alguém financeiro também, que acho que em algum momento não precisa de uma utilidade logo no comecinho, mas vai ter o papel dela também. Isso eu acho que é uma coisa importante. A outra coisa que eu acho que é muito relevante é a questão da forma como lá nos pitches a gente vê a forma como o empreendedor ele se articula. Ele aparece, quer dizer, de que maneira? Quer dizer, então eu sempre oriento o seguinte: cada um é um. Então, se no pitch ele foi interpelado por alguém que está algum investidor, a maneira como ele reage é muito significativa. Então, o empreendedor que seja reticente, que ele, e tem muito isso, que ele não gosta de ser admoestado e nem perguntado. Então, ele já responde com uma pergunta, com uma resposta assim meio que você percebe que ele está que ele não gostou da pergunta. Está na defensiva, está tentando se proteger de alguma maneira. Exatamente. E isso resvala como se fosse uma maneira dele estar ser arrogante. Porque uma proteção é uma fraqueza. Com certeza. Então isso é uma coisa que eu falo muito para eles. Quer dizer, vocês têm que olhar os investidores como pessoas que estão do teu lado, porque senão eles não estariam aqui. Quer dizer, você olha cada investidor que pode ser um mentor para você. Ele pode até investir ou não investir na sua empresa, mas você vai ouvir coisas dele pela experiência que ele tem, que vai ser muito gratificante para vocês. Então, você nunca reaja de uma maneira ruim, porque isso também não vai te ajudar. Perfeito. Eu acho que é um microcosmo, porque o empreendedor, ele fala com o fornecedor, fala com o banco, fala com o cliente, fala com o funcionário, e vão ter pessoas questionando ele, desafiando ele o tempo todo. E se ele não lida isso bem com o investidor, provavelmente não vai lidar bem com todos esses outros cenários. Como se fosse um microcosmo. Com certeza, Ariel. É exatamente isso. Então, um dos papéis que eu tenho da mentoria e tudo, é essa questão. Quer dizer, essa questão dele se preparar para... Porque, olha, desde 2013, eu estou há 11 anos nisso, eu nunca vi foi raro de ver um investidor que é agressivo. Que é agressivo para startup e tudo, não. Às vezes a pergunta é mais contundente, mas não tem agressividade. Então, ele tem que se preparar para ouvir coisa desse tipo. Porque em conseguindo se preparar, ele vai ter muito mais chance emocionalmente, de tocar essa coisa para diante. Sim, e eu sinto que muita gente quer, mas em não fazer a lição de casa que ele deveria fazer, ele demonstra que ele realmente não quer de verdade. Eu sinto que tem gente que quer captar investimentos, que quer crescer a empresa e tal, mas quando ele vai nas coisas pequenas, eu acho que a beleza da vida, eu acho que a beleza da sua trajetória também está nos pequenos detalhes. Um detalhe, por exemplo, que você falou, que era, você se preocupou quando você passou de avião em tirar as pessoas da lona preta para uma casa. Não era o projeto principal da usina, mas era um detalhe que era uma coisa muito importante. Então, os detalhes de... não só qual que é o seu produto, qual é a aparência dele, qual que é o cap table, quanto dinheiro você vai investir, mas quais são as perguntas
mais importantes para serem respondidas? Qual que é o seu tom de voz? Qual que é a sua dicção? Qual que é o seu preparo para esse processo de investimento? Quem que é o seu advisor? São coisas pequenininhas que somadas fazem uma mega diferença, e eu vejo, e eu vi, inclusive eu já acompanhei vários seminários que a gente chama, né, onde chega, tem um dia lá, normalmente à noite, né, 6, 7 da noite, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, chega, tem empreendedores que falam lá, tá você, tá mais um monte de investidores, e escutando para ver se... E é muito legal porque é cada um na física, né? Não é que tem um fundo aqui que tem que tomar uma decisão coletiva. Quem quer entra, quem não quer não entra. Então, cada um é muito genuíno nas suas perguntas e cada um realmente quer proteger o seu bolso e ver se tem uma oportunidade lá. Então, tem as mais diferentes perguntas possíveis e imagináveis. E eu vi como você se comportava nesse tipo de situação. E uma coisa que eu estou curioso para saber, eu acho que as pessoas aqui também, eu te perguntei sobre red flags, sobre bandeiras vermelhas que você olha e já fala, não. E quais são as coisas raras para você que, ao você enxergar, seja no produto, seja na pessoa, você fala, gostei muito disso. Isso é raro, isso me atrai, isso tem um potencial, quero ficar próximo. O que é? O red flag é fácil de ver, porque é a maneira como ele fala da empresa dele. Quer dizer, é uma coisa que, para mim, red flag é uma certa arrogância do empreendedor se portando como se tivesse um histórico de vida e histórico profissional de uma maneira arrogante. Para mim, eu não posso dizer que seja um red flag, mas é um aviso que não será uma pessoa muito fácil de cuidar. Na contraposição disso, a gente encontra empreendedores que fazem um pitch assim, muito significativo, com muita consistência, e que a gente percebe que ele está sabendo o que está fazendo. E mais do que isso, que ele está fazendo isso com alegria e com segurança do que vai ser o futuro dele. Isso a gente dá. Isso é uma coisa que dá para ver. Dá para ver no começo e com a convivência muito mais, né, Ariel? Então, eu diria que até hoje eu tive mais de tudo que eu via, nem sei quantas startups eu vi até hoje. O número de startups nos quais os empreendedores, mesmo que a empresa não virasse um unicórnio, o tipo de empreendedores que são mais afáveis e que aceitam mentoria, porque empreendedor que não aceita mentoria é difícil, porque ele vai precisar de mentoria. Então, se ele se fecha para mentoria, isso é um problema. Quer dizer, se ele não for... Não tem uma cabeça que ele sempre tem o que aprender, né? Ele acha que já está pronto. A gente encontra, não digo muito, mas encontra-se disso. Então, mas o que eu vejo aí, Ariel, com a evolução do ecossistema, eu estou achando que cada vez mais, quer dizer, se eu pegar alguém de um pitch de 2013 e pegar um agora, o pessoal aprendeu a se comunicar, mas não como uma coisa que não é do coração. Eu vejo que a maior parte das startups que aparece lá, no GV Angels, e também em lugares que eu vou, porque eu sou convidado, você percebe que ele está fazendo com amor aquilo lá, e, de um lado, e com uma consistência intelectual do outro. Então, isso é uma coisa que dá para perceber para a gente depois de algum tempo. E é relevante isso, né? Uma coisa que você falou, eu acho muito legal, de ter consistência intelectual, ou seja, consistência intelectual é
a pessoa fala, olha, meu mercado é tal, a dor que eu encontrei é Y, a solução é X, essa é a minha vantagem competitiva, esse é o meu time, esse é o nosso diferencial, isso é onde a gente precisa chegar daqui 1 ano, 3 anos, esse é quanto dinheiro a gente precisa lá, é o racional do negócio. Eu acho que isso que você quer dizer com lógica intelectual. E aí tem o outro lado que eu acho que é muito interessante, que você divide isso, que é a parte do... Você usou a palavra amor, né? Mas eu acho que o que você quis dizer, pelo menos o que eu entendi, é devoção, é dedicação real, é estar realmente de corpo e alma naquilo, imerso, inundado naquilo, que só aquilo é a vida da pessoa, porque é o único jeito de dar certo. É isso que eu entendo com você. É exatamente isso. E se alguém hoje tem 2 chapéus que você vestiu, eu acho que as pessoas têm muito interesse. Hoje, no Brasil, é um dos países mais empreendedores no mundo. Acho que as pessoas às vezes esquecem isso, mesmo que a gente tem muito servidor público no Brasil, por exemplo, mas é um país muito empreendedor. O que alguém precisa hoje, nesse ano que a gente está vivendo, nesse momento que a gente está vivendo, o que alguém precisa hoje para ir e construir uma bela empresa, ser um belo empreendedor ou empreendedora? O que essa pessoa precisa ter? O que essa pessoa precisa fazer na sua concepção? Eu sei que a pergunta é extremamente complexa, tem infinitas jeitos de responder ela, mas na sua concepção. Tem uma coisa, Ariel, que eu fui aprendendo com o tempo. Eu acho que empreendedores que tiveram uma passagem, um histórico de trabalho que não fosse de empreendimento, que tivesse uma carreira aí de uns 15 anos, na hora que ele funda a startup, ele já está com V0, assim, já tá mais adiante do que alguém que, por exemplo, acabou a faculdade. Porque Mark Zuckerberg são poucos, né? Então não é uma coisa que você encontra muito. Então o que tem acontecido no GV Angels, a gente está eu particularmente eu gosto de conversar e ouvir alguém que já teve um histórico de trabalho, de jornada, de uns 15 anos. Eu acho que na hora que ele vai montar a startup, ele já olha para trás e identifica o que foi bom e o que foi ruim. E isso já o coloca numa condição melhor para montar a startup do que alguém, quer dizer, tem gênios também, né? Do que alguém que acabou a faculdade, por exemplo. Então, eu acho que isso é um ponto relevante. E é interessante isso, porque no começo, quando eu comecei a investir, eu investi muito em startups de alguém que tinha acabado a faculdade. Não quer dizer que seja ruim. Alguns estão indo muito bem. Mas com o passar do tempo, eu vi que tem uma consistência maior para aquelas startups que foram fundadas por alguém que teve um histórico profissional de aí uns 15 anos, tudo. Eu acho que ele está mais bem preparado, assim, na tese, assim, de montar uma startup, porque ele já viu bastante coisa lá para trás. Então, na minha tese de investimento, eu levo em conta essa questão do background, que ele teve um background profissional que ele teve, que eu acho que isso ajuda muito. Que mais? Uma outra coisa também, e aí vale para o bem e vale para o mal, que é a questão que eu repassei um pouco atrás, que era a questão de como ele trata, como ele lida com as coisas. Porque às vezes também alguém que teve uma jornada profissional dos 15 anos não está resolvido para montar startup, porque ele pode ser uma pessoa difícil, que também é avesso à mentoria. Não quer,
os 15 anos que Não necessariamente quer dizer uma evolução, esses 15 anos. Esses 15 anos que eu entendo que você está falando você passou por momentos fáceis, difíceis, cobranças, você teve que ter disciplina, você teve que ter entrega, você teve que ter consistência no seu trabalho, você teve que ir lá todo dia, engolir sapo, lidar com um monte de gente. Você vê isso como mais uma construção de caráter. Nesses 15 anos você diz que ele se aprofundou num setor específico da economia, então ele tem uma vantagem competitiva de conhecimento lá, comparado com outras pessoas. Então, se ele for montar alguma coisa nesse segmento, ele está na frente de outros que não estão. Eu acho que o que eu estou entendendo, o que você está falando, que eu gosto de ver pessoas que vão empreender, que têm essa vivência profissional, tanto para tirar o seu risco do investimento, porque ser um cavalo melhor para apostar nessa corrida, nessa maratona, que fundar a startup, né? No momento que você funda, até o investidor quer que ela seja vendida um dia ou que faça um IPO, esteja um momento de liquidez. Então, eu acho que é isso que eu entendo dessa fala. Mas eu acho que uma coisa que é super não mencionada por outras pessoas, e é um ponto que eu quero entrar aqui com você, você pediu para eu não entrar em pontos filosóficos. Eu vou tentar não entrar em pontos filosóficos, mas você tocou em duas coisas muito boas, Vlado. A primeira coisa, você falou de a pessoa estar bem resolvida consigo mesmo. Né? Eu acho que hoje a gente tem faculdade e saber fazer um valuation, saber contratar, saber fazer um fluxo de caixa, saber fazer um pitch comercial, saber estruturar uma área, saber fazer processo, saber ter estratégia na gestão. Isso é empreendedorismo. Saber comprar, saber vender. Mas estar resolvido com nós mesmos, estar bem e ter nossas questões resolvidas, ter resiliência e ter um caráter forte dentro. Putz, eu acho que isso é uma coisa que é muito pouco falado e você, na sua resposta, você deu o mesmo peso para a consistência intelectual, para essa parte que você chamou de estar bem resolvido consigo mesmo, que se chamou de amor, que se chamou de estar imerso e bem resolvido. Acho que isso é um ponto muito bom para tocar, porque na sua concepção, se alguém não está bem resolvido nesse sentido, pode ser a pessoa com maior conhecimento técnico, capacitada. Talvez ele, numa posição de executivo, ele vá ok, mas quando ele for empreender, não vai conseguir. De acordo. Eu acho que aí os 15 anos não garante. Pode garantir um pouco mais essa parte do aprendizado que ele teve, histórico, de ter trabalhado. Mas isso não garante a estabilidade emocional do empreendedor. Pode acontecer, eu vejo muitos empreendedores mais não digo mais velhos, mas com jornadas mais longas, que de alguma maneira eles têm reações que são inadequadas para o tipo de postura que tem que ter. E isso tem a ver, Ariel, com autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento, de alguma maneira, porque eu fiz terapia há muitos anos, porque eu abracei a terapia. Isso que eu ia te perguntar. Se você pergunta para as pessoas, você faz psicólogo, quem são seus amigos? Há quanto tempo você tem esses amigos? Como que é seu relacionamento com seu marido ou esposa? Você tá junto? Você medita? Qual que é a sua válvula de escape? Você faz... essas coisas também têm que ser vistas. Com certeza. E você falou muito bem, porque eu sempre fui muito agitado, né? Agitado, e quando a gente é muito agitado, você passa por cima das coisas, você não vê. Então, foi muito bom para mim, em algum momento da minha vida, eu comecei a estudar parapsicologia. Porque eu achei uma coisa meio encantadora. Estudar por estudar ou estudar para fazer uma faculdade de... Não. É estudar assim, estudar mesmo para ver o que a parapsicologia oferece, né? Uhum. E isso resvala, Ariel, na questão do autoconhecimento. Porque do momento que você começa a se autoconhecer, e aí terapia eu acho que ajuda muito. Eu acho que ajuda muito para todas as idades. Quer dizer, ter uma boa terapia, seja por terapeuta, ou homem ou moça, mas que seja competente, que seja histórico, ajuda muito. Porque aí o pessoal fala, mas eu não fui lá 2 vezes, já resolveu. Não resolveu. Quer dizer, eu desde 2007,
eu ia regularmente conversar com o terapeuta, porque eu acho que sempre tem alguma coisa a ser levantada durante as conversas. Agora, não mais, tal, mas eu fiquei 15 anos. 2007, só para as pessoas recapitularem aqui, foi quando você resolveu empreender e montar a sua empresa. Então, desde aquele momento, você falou, eu preciso lidar com um monte de coisa nova, um monte de coisa da minha mente, eu preciso ter essa frieza que você identificou que você era mais agitado. Acho que ser capaz de... Primeiro, acho que você demonstrou uma maturidade muito grande, porque você demonstrou uma maturidade em reconhecer que você precisa disso. Muita gente é muito capaz, mas não reconhece que precisa disso. Você reconheceu que você precisava disso. Não só reconheceu, como... Putz, quando a gente abre a caixa de Pandora, né? Quando a gente abre a nossa mente, vem um monte de coisa lá, coisa boa e coisa ruim, que às vezes a gente não quer olhar. E é desagradável. E tem muitos sentimentos ruins atrelados a isso. Mesmo assim, você foi lá, e eu faço também terapia há muito tempo, eu admiro também quem faz. Uma coisa que você mencionou, e de novo, você falou para não entrar em um tópico filosófico, mas quem tocou nele brevemente foi você. Se quiser, a gente sai desse ponto. Mas você falou, no começo da sua história, que quando você estava no banco, que compraram a usina, que foi uma coincidência do universo. Essa foi a palavra que você usou. Com certeza. Essa foi a palavra que você usou. E às vezes na vida nem tudo é linear. Às vezes as coisas brotam na nossa frente, fruto de uma oportunidade, de uma coincidência. Você usou força do universo. No que você acredita nesse sentido e o que você acha que isso que aconteceu com você influenciou na sua vida, essas coincidências do universo? Como é que você chama isso? Como é que você define isso? Então, eu sou católico de formação, mas eu não sou assim altamente praticante. Mas as coisas da minha vida, Ariel, cada vez mais me faz acreditar que tem uma força maior. E aí chama de Deus, ou chama do universo e tal, porque a gente sente que já tem um caminho meio traçado para a gente. Porque eu percebo que coisas que eu não fazia e estou fazendo agora faz parte de uma jornada que eu nem tinha atinado lá atrás. Então, eu acho que tem mesmo uma forma do universo lidar com a gente. Eu acredito piamente, quer dizer, eu sou católico de formação, não sou um frequentador assíduo de igreja, mas eu acredito. E acredito não só via do catolicismo, quer dizer, isso daí também vale para outros tipos de religiões e vale até para quem é espírita também, ter uma força maior, que a gente pode chamar de universo, Deus, etc., que está olhando pela gente. E como que você usou esse conhecimento na sua jornada? Como que você se conectou com isso? Como você se comunicava com isso? Ou não? Era uma coisa que você nem pensava a respeito, nem se comunicava, não usava isso para te fortalecer ao longo da sua jornada e só ia acontecendo coisas, coincidências assim. Como que você usou isso que você falou ao longo da sua jornada? Eu comecei quando eu montei a startup em 2007, eu estava assim, sabendo mais ou menos que rumo tomar, mas eu não estava assim muito... Eu não tinha essa vivência de empreendedor. Uhum. Então, isso na época, Ariel, me deu assim um pouco de medo de continuar no projeto. Eu tinha tido a ideia, estava bem visível que se a gente montasse uma startup para fazer aquilo, da terceirização de processos de crédito imobiliário, não teria concorrente. Mas isso, uma coisa é pensar, outra coisa é começar a montar. Então, era uma coisa muito pesada. Não é fácil montar uma startup, não é mesmo. Quer dizer, vai dinheiro, vai emoção, entram na parte a relação com os fundadores e tudo. E naquele momento eu vi que estava em boa hora de eu começar a fazer terapia. Até então não tinha feito.
porque era uma coisa que eu não estava preparado para tal. E a terapia, ajudado com outras coisas que têm a ver também de acreditar que tem uma força maior, isso deu muita força, porque isso deu muita força, tipo assim, eu não estou sozinho. Tem alguém lá, tem alguém de alguma maneira me ajudando aí na parada. Eu acredito piamente. Então, isso te deu lembrar que, nem entrando em, também, você acha que é uma força, mas acreditando que sim, existe uma coisa maior, isso te deu força mental, resiliência e coragem de agir, tomar ação, sabendo que no final tudo daria certo. Essa crença que no final tudo daria certo. Foi como eu senti. Quer dizer, trabalhando, me esforçando, mas também acreditando que eu tinha uma jornada que de alguma maneira estaria traçada para... Quando eu comecei a perceber que eu estava ajudando muita gente, eu pensei, puxa, isso... Se eu não tivesse lá atrás imaginando ou sentindo que tinha uma força maior me ajudando, eu não estaria fazendo nada disso. Olha só. Foi uma coisa que foi fundamental para a minha vida. Olha só. É o famoso, não quero entrar em nenhuma doutrina, mas o famoso Deus ajuda quem se ajuda. Então, você estava se ajudando, fazendo sua parte e acreditou que... É o famoso, né? Foca no que está no seu controle e o que tá no seu controle, o que não está no seu controle, acredita que vai dar certo e bola para frente. Exatamente isso. Legal. Quer dizer, isso é uma coisa que veio vindo, né? E hoje... Quando você falou que você faz mentoria, você falou que você está com 76 anos, mesmo assim está entrando num projeto de tokenização com a GV Angels, realmente as pessoas olham e muita gente que eu converso quer mudar de vida no sentido que talvez na empresa quer para ir para o rumo, quer formar uma nova empresa, quer começar a ser um investidor. Muita gente se encontra em bifurcações da vida no momento de pular. Você fez vários pulos na sua vida. O que seria um ou dois conselhos que você pode dar para as pessoas de o que é a melhor coisa que você pode fazer quando você está numa bifurcação da vida prestes a pular? Pois é, então voltando, quer dizer, isso quando eu estava na bifurcação, a terapia me ajudou muito. Muito. E uma coisa que eu esqueci de mencionar, Ariel, que eu falo para todo mundo é a seguinte... quando eu tinha 15 anos, eu tive um reumatismo infeccioso da garganta que podia descer para o coração. O médico falou para mim, Vlado, você faz algum exercício físico? Eu falei, não, eu estudava no Bandeirantes. Eu falei, eu jogo futebol no Bandeirantes. Ele falou, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você começar a frequentar academia para você fazer, de alguma maneira, você fazer exercício físico com peso. Eu tinha 15 anos. Eu tenho 76, eu vou 5 vezes por semana na academia, desde 15 anos. Quer dizer, teve algum período que eu posso ter interrompido 3 Lá meses. na usina, por exemplo, você pegava os pesos no mato e levantava. Na usina, por exemplo, não dava. Mas foi uma coisa de vida inteira. Quando eu era diretor de banco americano aqui, trabalhava pra caramba. Mas eu encontrava a hora, eu sou sócio do Paulistano, ia lá, treinava no Paulistano, comia de pé no balcão do Paulistano, mas eu não deixava de fazer. E isso cada vez foi uma coisa que me foi ficando claro que, mesmo com a idade, eu com 76 anos, eu não me sinto com essa idade, porque eu vou lá, faço leg press com 180 quilos, levanto, faço... Quer dizer, a parte cronológica para mim, nesse momento... Você está humilhando um monte de pessoas aqui ao falar isso. Não está pesando nada, quer dizer, não precisa... Porque eu estou numa situação de vida, quer dizer, não sou milionário, mas eu tenho o direito de, a parte da manhã, ir para a academia e começar meu expediente às 2h30 da tarde. Sempre pro bono, né? Expediente sem cobrar nada, das 2h30 até às 8h. Então, isso, Ariel, é uma coisa que me deixa muito feliz. Porque eu acho que fazer exercício físico é uma coisa que altamente recomendável para todo mundo.
Então você está falando, deixa eu ver se eu entendi sua resposta. Você está falando quando você estiver na bifurcação da sua vida, continue fazendo os hábitos que você teve, não fuja dos seus rituais. Os rituais, o que você está falando aqui é treinar. Eu também gosto de treinar muito. Então, quando você está numa bifurcação importante, tem muita coisa acontecendo, uma negociação, uma proposta, uma mudança, não pare, não interrompa seus hábitos diários e você vai encontrar a clareza que você precisa para a sua decisão e a calma, né, ao ir na sua rotina diária, ao fazer os seus hábitos diários. Eu acho que isso que eu posso tirar do que você acabou de falar. Com certeza. É exatamente isso, Ariel. Você pegou bem. Quer dizer, eu acho que manter hábitos diários, seja de alimentação, Sim. seja de treinar, Sim. seja de também manter a relação com amigos, com famílias e tudo. Eu acho que tudo isso você mistura e você fica mais forte. Sabe uma coisa que eu acho, e para fechar, eu acho fantástico? A gente faz esses episódios, as pessoas gostam de falar com pessoas que já fizeram o que elas gostariam de fazer. Então, você já passou em banco, já foi executivo, já construiu empresa, já vendeu empresa, já foi investidor de muitas empresas. Então, as pessoas gostam de escutar. E quando eu faço essas perguntas, eu sinto que as pessoas estão esperando uma resposta mirabolante. Uma resposta assim, que, nossa, com essa resposta agora que eu nunca ouvi, eu mudei minha vida. E uma coisa que eu sinto com você, eu sinto com outras pessoas, mas hoje eu acho que foi muito forte, foi que as suas respostas, elas são simples, mas não óbvias. Mas são simples. É fazer o básico bem feito, é as coisas pequenas da vida, de prestar atenção aos pequenos detalhes que isso leva alguém a ter a cabeça no lugar, a conseguir ter a clareza mental e a resiliência mental, né? E a estrutura intelectual que você falou para construir as coisas. Eu acho isso fantástico. Infelizmente, por causa do nosso tempo, a gente vai ter que fechar o nosso episódio por aqui hoje. Beleza, Ariel. Obrigado pelo convite aí, viu, Ariel? Muito bom papo. Imagina. Vlado, onde as pessoas podem te encontrar se elas quiserem conectar com você? Se você quiser mandar um recado aí para as pessoas. LinkedIn. LinkedIn entra como Vlado Teixeira e aí já me achou. Legal. Então, o LinkedIn do Vlado é Vlado Teixeira. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pod Mercado, onde a gente fala as coisas que o mercado não fala. Vocês escutaram coisas aqui que, se você parar para pensar, elas são simples, mas não são óbvias. E incorpore isso na vida de vocês. O Vlado é uma pessoa super acessível. Hoje, ele realmente contribui muito para o ecossistema, ele dá muito de si mesmo. Ele podia estar hoje na praia, em Bahamas, curtindo a vida, mas não. Ele está aqui em São Paulo, de camisa social, trabalhando todo dia e fazendo, no caso dele, o nicho hoje, investimentos em startups se tornarem melhor. Vlad, você é uma inspiração para mim, para todos nós. Sua história realmente me emociona. Eu acho que emociona muita gente que escuta a gente por aqui. Parabéns de novo. Espero que você viva... A gente fala, eu sou judeu, falo até os 120 anos com muita saúde e que até lá você execute e continue fazendo a diferença que você faz. Com certeza. Assim será, Ariel. Obrigado. Valeu. Pessoal, esse foi o Pod Mercado. Eu vejo vocês no próximo episódio.